Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Bom dia, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o programa Campo Afora. Neste programa trataremos de questões ligadas ao agronegócio, mas também falaremos sobre a importância do agricultor, daquele que gere a sua propriedade, a importância dele ter conceitos sobre liderança, também será trabalhado nesse programa. Temos como convidados hoje Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo. Também Ayrton Vilhelme, vice-presidente regional da Federasul. E João Dotto, diretor da Roseira Dotto. Bom dia a todos, como estão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem. Gente, primeiro tópico a ser trabalhado aqui é a questão dos impactos das condições climáticas extremas. Eu acho que é um tema que tem sido recorrente, até por conta do histórico recente que nós temos de problemas envolvendo o clima e o setor do agronegócio. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, especialmente, e é um tema que, eu não sei se o Mardônio concorda comigo, se nós daqui um mês realizarmos um novo programa e tocarmos nesse assunto, talvez os aspectos em relação a isso sejam outros, né? Trazendo talvez um ambiente mais favorável ou menos favorável, né? Mas a questão toda é essa, é nós trabalharmos a questão do impacto das condições climáticas extremas. E qual é a visão de vocês em relação ao tudo que está acontecendo, enfim, apoio dos governantes em relação a uma eventual defasagem, né? Alguma eventual quebra que há na lavoura de alguns agricultores. Enfim, qual é a percepção que vocês têm a respeito dessas questões? Então até falar primeiro, porque até devido ao último programa que nós fizemos, que foi ao ar dia 6 de janeiro, né, de 2025, mas foi gravado antes do Natal. Você lembra, né, Urbaneto? Nós fizemos o programa, estava tudo maravilhoso, chovendo bem, toda semana uma chuva, terminando o plantio, a maioria terminou pelo dia 10 de dezembro, época boa, 10, 12 de dezembro, era poucos que tinham, 1, 2% da área para plantar, falando em soja, o arroz também bem adiantado o plantio. Então, era um cenário, né? E o outro cenário agora inverteu. Inverteu porque daquele dia veio lavouras chover, umas pegaram em janeiro, então você está andando ali 2, 3 quilômetros, soja bom, normal, e aí 2, 3 quilômetros o soja ruim, a lavoura ruim. O milho também teve bastante perda, milho de pivô 220, milho sem pivô 80, 100 quem foi bem, uns colheram 30, 40 para o Planalto, lá para a Serra, lá para cima. Então o que a gente vê? O arroz também não tem preço, hoje não tem preço, né? Eu não estou muito no mercado do arroz, mas a gente vê que quando deu a enchente, primeira coisa, vamos importar para querer se servir, né? Não servir, se servir. E aí realmente não precisava importação, porque o arroz não é o problema é o café, as outras coisas que tá, a carne que está lá em cima, porque ficou tempo, quem estava criando gado não valia a pena mais ter gado de cria e manter, e agora a carne estourou no preço que foi. Ovos também. Primeiro, o calor não deixava a galinha produzir ovos, agora, porque o calor, então... Primeiro produzia bastante, que o ovo estava barato. Mas não é, isso aí é tudo questão de incentivo. E o agricultor, com essas enchentes, quantos aviários foi perdido? Quantos aviários foi perdido, a gente pegar e ver. Só que a gente só lembra, a maioria lembra, então nós temos que ter... O Ayrton sabe, depois pode comentar melhor, mas eu quis fazer essa introdução baseado naquele programa que nós gravamos antes do Natal, né? Que foi o ar dia 6. Dia 6 ainda estava bom, mas eu já estava, tu vê, já ia falar diferente se fosse lá. Porque nós tivemos 2 secas, a enchente e seca de novo, estiagem de novo.
E esse negócio da coisa assim, da política, ver político, onde é que entra a parte política? Eu sempre eu passo na casa do cara e lembro assim, a gente não deve, o Ayrton sempre me cobra de mim assim, não deve ter que fazer, você fazer primeiro, não cobrar dos outros. Mas eu fico pensando, funcionário que eu tinha há tempo atrás que dizia assim, eu não vou trabalhar para enriquecer patrão. Né? E aí agora ele está no assistencialismo, porque a crise não é 99, é 100. O professor Meneghetti, que é um grande sábio, dizia, isso é uma ciência que foi criada, é 100% oriunda do Estado. Por que dá essa crise? Gasto público elevado, gasto desenfreado, que gera o quê? Assistencialismo. Que o que faz? Investe no que não frutifica. E as empresas o que tem que fazer? Tirar as aves de rapina. Aí quando tu vê um presidente, se tirar o podcast, por exemplo, botar assim, porque isso aqui, eu falo porque se alguém achar ruim, mas eu digo assim, se esse cara que dizer assim, que o líder, o empresário é o vilão, porque quem faz a empresa é o funcionário que está trabalhando. Ele faz também, mas se não tem a liderança, isso aí dizer é o cúmulo. Então a gente. E aí pegar um senador que eu acho que eu não votei dele para governador porque tinha o seu Roberto, e eu prometi para o seu Roberto, é um cara de grande visão. A parte psíquica, Ayrton, você que estuda isso dele, dá uma energia, quando ele está perto, tu vê aquela energia. Não é energia física, como é que se diz, biológico. Não é o biológico, é a energia psíquica. Então isso aí que vai. Então ele era um cara que tem uma visão para fazer. Porque ele tem exportação, mas nós no mercado interno, se nós não pensar na agricultura, tem ainda o Reis, com a idade que está, vai lá em Brasília falar, tem que pegar os dados, fazer. Esses dias ele veio aí, andou para ver aquela barragem do Rio Soturno e do Rio Melo, para fazer contenção para arroz. Você depois vai falar da parte de arroz. Isso aí é uma coisa que tem. Aí tu pega o Mourão, aquele Lazier Martins, Ana Amélia, nenhum fez. O Paim que está lá, nós temos que pensar, e ainda vão ter que pensar num Reis de novo, nós temos que se unir e botar gente lá que faz pelo agro, que o agro salva todas as outras atividades, os outros setores, prestação de serviço, comércio, a indústria. O Ayrton, que é da Federação, depois pode comentar. Eu quis fazer essa introdução porque nós não podemos se omitir. A gente não deve acusar os outros, mas eu vejo esse cara que falava, quanto que custa isso aí? Ele transformava mais ou menos em martelinho de cachaça, ou litro de produto que nós botava. Eu parei de trabalhar para não enriquecer, para não estar lá no assistencialismo. E isso aí eles fazem, isso aí investem no que não frutifica. E o que as empresas têm que ver? Detectar as aves de rapina e botar gente que é comprometido com o negócio. E mais que comprometido, que nem eu dizer, responsabilidade. A responsabilidade é mais compromisso. Responsabilidade, tu planta, pede para fazer um canteiro de alface, o cara vai lá e faz 2. Sobrou as mudas, não vou botar fora, vou plantar. É isso aí. Aí tu comenta, senão eu me empolgo e fico... Desculpa até, Ayrton. Ayrton, o João Dotto também, você falou ali, nós falar, o João Dotto, uma grande alegria você estar aqui conosco, João. O teu pai lá, que é vice-prefeito agora de São João do Polês, né? É isso aí. É o Ricardo, né? É isso aí, Ricardo Dotto. É o Ricardo Dotto. Então eles têm um engenho de arroz lá, o Ayrton já participou terceira, quarta vez. Né? Ele tem saudade quando ele veio aqui com o Ari Alves Anunciação, parente dele. Ele que foi o treinamento dele, o professor dele foi o Ari. Verdade. Não, mas podemos dar seguimento. O Dotto fala um pouquinho do arroz. Aí depois o arroz hoje, graças a Deus, ele vem vindo muito bem. Né? Se apresenta até o momento uma colheita boa. Né? E a produtividade se apresenta maior que dos últimos 3 anos. Né? Por exemplo, em 2023-24, a safra 23-24, que foi de 900 mil hectares, hoje nós estamos falando de 970 mil hectares, então, ou seja, uma safra com uma área plantada maior. Né? Em contrapartida, nós também temos áreas maiores para o Mercosul, que, ou seja, para o Uruguai está com perspectiva de colher 1.500.000 toneladas, a Argentina está com 1.600.000 toneladas, o Paraguai está com 1.390.000 toneladas e o Brasil com uma perspectiva de mais ou menos 12 milhões de toneladas. Né? João, e se tu pudesse falar um pouco sobre essas questões que nós tivemos um impasse envolvendo o arroz, né, a questão da importação de arroz, porque os arrozeiros aqui estariam segurando, enfim. Se tu pudesse falar um pouco sobre isso, porque certamente muitos dos nossos ouvintes, às vezes, são pequenos produtores de arroz, né? Sim, certo. E aí talvez não saibam o enlace que teve em relação a essas questões. Se pudesse trazer um pouco de esclarecimento em relação a esse fato. De antemão,
né? De antemão, o que aconteceu? De antemão, eu gostaria de dizer que a melhor tarefa do governo é não atrapalhar quem está produzindo e trabalhando, né? De antemão. Do outro lado, o que aconteceu? Nós tivemos uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, certo? Nós tivemos uma enchente e a enchente alagou o Cefaz lá em Porto Alegre. Nós ficamos com não sei quantos dias, mais de 20 dias, sem conseguir emitir uma nota fiscal sequer. Então, assim, ó, esse tempo parado, 20 dias, se consome mais de 500 mil toneladas no Brasil, né? Esse é mais ou menos o consumo para esse tempo. Então, assim, ó, isso aí gerou uma hiperdemanda. Essa hiperdemanda faz com que os preços subam. Isso é uma coisa normal de mercado. Só que o mercado, ele é capaz de se regular por si só. Ele não precisa de interferência do Estado, ele não precisa nada. Ele por si só ele já se regula. A lei da oferta e procura. Comum, normal, mercado. Assim como foi na pandemia, o que aconteceu? Né? As pessoas foram para casa, isso é uma coisa atípica, tu não consegue prever. Viu, João, e até comentando, commodity, todas as commodities, por exemplo, que é mercado externo, que nem o soja, quem regula é a Bolsa de Chicago. Agora arroz é que nem aveia, azevém e milho. É mercado interno, ele gira mais mercado interno. Então, um ano que tu colhe bastante aveia vale R$50 o saco, você que tem pecuária. E anos que nem esse ano está 120, porque produziu mal. Então, conforme tem bastante oferta, cai o preço. E o arroz, mais ou menos, isso aí o que você quer dizer, seu Monteiro? É que assim, uma coisa que eu costumo dizer é que no agronegócio existe um certo tipo de entendimento que é o seguinte: o preço baixo de hoje é o preço alto de amanhã. Sim. Porque o produtor, ele não está trabalhando de bocó, para ser franco. Ele precisa ser remunerado como qualquer outro trabalho. Então, assim, ó, no momento que ele sente, ó, o mercado não está favorável, os preços não estão condizendo, os custos aumentam, né? E tem que agradecer que o produtor é muito guerreiro no Brasil. Agora pegando a deixa, eu gosto de às vezes fazer uma coisa para divertir um pouco, mas isso aí é verdade mesmo assim. Porque criar porco é 3 meses, 3 semanas e 3 dias para dar cria. E que nem o gado, estava ruim, é visto que vai voltar, porque o pessoal terminou o gado de cria, o que foi falado na introdução no início ali falando. Agora, se você pegar... Tem um cara que cuidava matriz, tinha 220 matrizes de porco. Quando começava, eles diminuíam os porcos, quando eles viram que estava bom o preço, eles começavam a criar, né? Às vezes começavam a criar e pegavam na baixa. Quando está na baixa, tu começa a criar até chegar os 3 meses, quando tu começa a vender o porco, aí o cara dizia assim, o cara não tinha muito estudo, dizia assim: vocês estão errados, tem que falar com o porqueiro, não com o porco. Né? Eles iam falar com o porco, quando eles olhavam o preço do porco, tem que falar com o cara que entende do mercado, falar com o porqueiro, o cara que lida com o porco. Então, assim, isso aí e é para gado, é para todos os tipos de carne. E o que foi mensurado mal? Isso aí, vai ter alimento, mas o alimento, tu tem que criar o boi, o terneiro. Então, quando chega o cara... O filho de um grande fazendeiro que nós tínhamos, ele chegava e dizia assim: eu quero ver onde é que está o gado gordo. Os terneiros não me interessam. O cara nunca vai bem. Porque tem que cuidar do terneiro para chegar a ser um boi. Só continua que eu sei que contribui uma coisa. É isso aí. Então, assim, o nosso produto, assim como qualquer outro produto agropecuário, ele só tem 2 saídas, que é o consumo interno e a exportação. A exportação, ela depende totalmente do mercado internacional. E hoje nós estamos contando com um mercado internacional que ele tem um viés mais baixista. Porque o que aconteceu? Num passado recente, em 2023, a Índia, ela barrou as exportações de arroz, né? E eu acho que até de outros produtos, mas eu só posso confirmar do arroz, onde ela queria controlar a inflação e também ela tinha risco de falta internamente. E a Índia é o segundo maior produtor de arroz do mundo, né? E agora, recentemente, eles abriram a porteira novamente e eles estão com preços competitivos, né? Porque, assim, a formação do preço aqui no mercado interno, ele depende de 5 fatores: dólar, consumo, importação, exportação e estoque de passagem. Estoque de passagem é o estoque da virada de ano. Como a colheita de março a março, no março de um ano para o março do outro ano, então, em dezembro é feito o levantamento. Quanto o produto tem disponível até a chegada da safra? Então, é por isso que é estoque de passagem. Então, esse mercado internacional que hoje depende para a formação de preços, ele tá com um viés mais baixista, então talvez nós tenhamos dificuldade de exportar. E o produto, como ele tende a ficar mais no mercado interno, o viés fica mais baixista, assim como disse e tem o seguinte, tem que cuidar muito dos memes, né? Porque no soja é só meme. Nos Estados Unidos, quando eles disseram aqui está normal,
Estava tudo tapado de água, chegou aqui, o soja estava 58, 60, baixou para 58, todo mundo vendendo, depois foi para 87. Isso foi em 2013. Há uma especulação também, né? Agora, Como de todo uma e hora qualquer para outra, negócio, pode né? mudar o cenário. Como todo e qualquer negócio. O mercado do agro, ele funciona como seja uma relojaria, né? Porque existe relojaria de luxo que um cara comprou um relógio por 50, aí a especulação vem e aquele relógio vale 100. O agronegócio também funciona da mesma forma em proporções diferentes. Né? E tem o seguinte, porque que nem eu diz, olha, ninguém, quando tu faz uma coisa para alguém, o Ayrton às vezes comenta, né? Nunca tu espera que ele vai vir te agradecer. Então, quando eu estava lá nos Estados Unidos, fiquei um professor da Universidade, o Arno, um alemão, não me lembro o sobrenome dele, ele chegou e disse... Talmaia. Isto. Ferigolo, nunca vi isso aqui tapado de água assim. E os caras diziam, não, a soja aqui está normal, os americanos normal. E eles plantando no dia da independência, 4 de julho, e geada dá em outubro. Não tem como o ciclo da soja fechar. É muito tarde para eles. É que nem nós plantar aqui em janeiro. E aí, eles com aqueles lavouras furadas e replantando. Chega aqui, eu disse para uns 4, 5, não vende que o soja vai subir. Aí quando foi a 87, vendeu. Eu acertei. Eu sabia. Ele nunca disse, obrigado que tu foi lá, que tu... Por isso, o cara pegar a informação e repassar, tu tem que saber, tu repassa, o certo o empresário é fazer. E esses que fazem o meme, eles fazem, porque daí eles vão comprar se tu barato. me permitir, porque eu acho que todo cidadão é passível de falha. Se tu tivesse errado nessa tua previsão, tu seria o culpado. Claro, você dá certo, não vendi. Você dá errado, é o cara Exato. que... Por isso, você técnico, eu me criei a vida inteira fazendo isso. E ouvindo isso. E é poucos, mas tem uns. Mas tu de 1000 tira um e de 2000 nenhum. Eu vi o Ayrton, comenta um pouco sobre essa empresa agora. Eu gostaria de ouvir o Ayrton sobre essa questão. Sobre pessoas, é muito bom. Exato. Só dar bom dia e aproveitar aqui e dizer que o Ferigolo foi muito humilde quando ele disse do que falaram em dezembro e depois em janeiro era outra coisa. Né? Então, o que é muito rápido. Né? O agro tem esse perigo que lida diretamente com essas intempéries. Né? Então, o que hoje é necessário? Tem um produtor que ele lida com um produto específico, que é mais o arrozeiro. O pessoal do soja, às vezes, tem a condição de optar. Mas o que precisa daí, que a gente sente nas pessoas que, às vezes, bruscamente mudam? Eles têm uma centralidade tão grande de conhecimento que eles conseguem prever. Eles conseguem prever essas coisas. Né? A gente tem aí, eu tenho amigos aí que, né, este ano, por uma colocação de ninho dos passarinhos, eles optaram por não plantar o soja, porque sabiam de que, entendeu? É essa proximidade da natureza. E isso se perde com o tempo. Se perde, como os dois falaram, quando se entra no negócio do meme, ou do negócio mesmo. Porque o sistema todo tem uma ideia, ele te leva para um caminho. E se tu acompanhar esse caminho, tu não acreditar na tua potencialidade como pecuarista, como agricultor, como comerciante, você porque querem te conduzir para algum lugar, né? Então tu tens que ter essa capacidade e isso hoje é muito importante, né? Porque se seguir a manada, nós temos grande risco. E falando do pouco do que o Dotto comentou sobre o arroz, ali era um golpe, né? E aí a grande importância de nós conhecermos e termos lideranças, né? Ali teve um deputado do Estado aqui que fez um depoimento tão construtivo que as pessoas que iam fazer isso ficaram com vergonha. E com tantas provas, que hoje com essa internet que tem, acabou com essa importação em pouco tempo, porque o arroz vinha da Indonésia, era um arroz totalmente estragado, além de ser corrupto. Então, o que acontece muitas vezes agora, um meme, o que aconteceu, que era a intenção até mesmo do Pix. Um menino lá, num dia, com 300, 200, 800, quase milhões de visualizações, acabou com essa história, né? Porque a intenção era outra. E daí, se tiver uma pessoa que realmente conhece o negócio, sabe e tem como convencer a opinião pública, nós temos como mudar isso. E por isso que os nossos agricultores, né, e nós mesmos todos, não podemos parar de estudar alguma coisa, de ver isso, porque aí nós vamos ter essa capacidade de ter intuição, né? Que a intuição é inteligência mais ação. Então, tu vai ter intuição, que nem o Ferigolo diz. Às vezes a gente fala uma previsão dessas, né? Eu sinto, às vezes, quando vocês estão falando, tipo assim, ó, o arroz, o caminho vai tomar, que nem o Ferigolo diz, né?
Aí eles jogam lá para baixar de 58 para 50, ou trazem para ir a 85. Então, é muito da informação. Né? Aqui que eu disse semana para um pessoal que estava fazendo MBA. Gente, às vezes eu escuto rádio da Alemanha. Hoje de manhã eu escutei a rádio da Alemanha. A felicidade que está a Alemanha agora. A Alemanha hoje, agora, não estou aqui dizendo o que é melhor, se é direita ou esquerda. Mas desde que saiu a América, eles só perderam. Eles estavam praticamente... Olha, não se tem essa notícia aqui no Brasil, tu não recebe essa notícia, mas a Alemanha estava numa das piores crises de pós-guerra, eles estavam. Agora a felicidade vem porque trocaram. Né? A própria Itália também, né, Ayrton? Então o que acontece? Lá, hoje mudou tudo. Né? E a gente, às vezes, aqui não tem essa capacidade de previsão do que o sistema quer e a gente perde. Né? Às vezes eu digo para o Ferigolo, se nós tivéssemos previsto isso, o que nós teríamos ganhado e perdido. Então, essa é a capacidade que hoje tem que se ter no direito, tem que se ter em todos os negócios. Tu sabes, Ayrton, só contribuindo com a tua fala, eu, enquanto professor, uma das questões que eu mais admiro é tu poder construir no aluno a consciência crítica a respeito. Não é porque eu estou falando algo que tu precisa concordar com aquilo, e certamente porque o que eu estou transmitindo pode ser que eu traga a minha carga, mas eu posso aprender também, né? Com o Mardônio, posso aprender com a diversidade, enfim. E essa questão do sentimento crítico a respeito de algum assunto, isso é importante. E aí eu trago um assunto que eu acho que seria importante, nós falávamos fora do ar, né? A importância de nós criarmos liderança. Então, o que tu poderia falar para o nosso ouvinte? Porque certamente nós temos algum ouvinte que nesse momento está angustiado por conta... desses efeitos climáticos, dessas questões políticas que atingem diretamente o agronegócio. E aí sobre essa questão da liderança, o que ele poderia buscar, enfim, tu falaste um pouco sobre a percepção sobre o que a natureza nos mostra, mas onde buscar esse conhecimento, qual dica tu daria para o nosso ouvinte? Eu tenho um cidadão agudense que é o Dr. Jorge Gerdau, que sempre diz, né, que nós temos que ir atrás da informação muitas vezes, porque o Ferigolo já disse o que tem que fazer o agricultor e o Dotto complementou, mas na parte técnica o Ferigolo disse o que nós temos que fazer, buscar novas lideranças, e às vezes a liderança não é aquela que eles impõem, nós temos que estudar mais, né? Tu quer saber um sentido da palavra no direito, lá eu também sou advogado, mas não atuo, eu quero saber, eu vou na etimologia da palavra e busco. Então a mesma coisa nós temos que fazer com as pessoas. O agricultor tem que ver quem realmente representa, quem realmente tem o soja e o arroz no sangue. Ou se ele é um preparado que está lá, que vai pegar o nosso voto e vai comer na mão do sistema. Então nós temos que ter isso claro, nós temos que ver quem realmente é líder. E aí nós temos que estar do lado dessas pessoas que são lideranças. Né? Então, às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, porque a gente tem que trabalhar. E aí, né? Só complementando, você fala muito de, por exemplo, assim, saber com ação. Saber com ação. Então, quando você aprende, faz e tem ação, aí entra o que o Ayrton falou ali, por exemplo, daí o líder é um exemplo. Você sempre fala, exato. O líder é exemplo. Educação é exemplo. Esse aluno que está te ouvindo e vai mudar e vai ser, é porque você é o exemplo. O professor, a educação é tudo exemplo. Não adianta eu querer ensinar o agricultor a plantar ou fazer uma coisa, quem sabe é ele, né? Agora, então, a educação. O filho vai olhar o que o pai faz, o aluno olha o que o professor faz. Eu lembro de todos os bons professores, porque era o exemplo. Ele tinha essa humildade, essa capacidade de nos ouvir e depois nos conduzir para o caminho que é o caminho do bem. Né? E o Ayrton ainda pegou para fazer um voo na barragem, que era 52%, eu acho, de ação na barragem Dona Francisca, o Jorge Gerdau, deu a oportunidade, ele pediu que queria pagar quanto era a viagem, eu que tinha que pagar para andar com ele, porque o que ele perguntou assim, está na 4ª geração Gerdau, e as empresas, sétima geração, por exemplo, sempre a tendência por exemplo, os grandes fortunas começaram sempre do zero. Sim. Praticamente a maioria, 90%, 95% do zero. E ele manter. Como é que o senhor conseguiu isso? Através da educação. A educação entra também o que você diz, o exemplo. Tem que dar o exemplo. E aí tem uns caras que estão na liderança da equipe, que às vezes falam, gerente de unidade. Aí ele vai chegar às 9 horas, porque tinha que entregar não sei o que lá pro cara. Não, mas ele não, tu tá certo, eu errei, vou corrigir o erro. Tu não pode, tu tem que chegar lá de manhã. Algum dia tu deu um problema, tu já liga para outro
cobra. E para o outro cara que ele ia fazer um favor lá para o cara, eu tenho meu compromisso, é com a empresa, eu vou te deixar esse talão de produtor aqui, eu nem podia ficar com o teu talão, tu tinha que ir lá tirar nota. Aí o cara ainda se encheu com ele e fez perder meio dia. O teu tempo é importante, mas tu tem que se valorizar. E aí ele concordou, e é verdade, porque senão tu fica, parece que tu fica garoto de entrega, tu não tá de ser um garoto de entrega. Um dia o Edson ficou que eu ia em tal lugar, mas não ia para levar o produto, eu ia para comandar, tu vai entregar, agora virou entregador. Não, mas não é assim. Eu não sou entregador, eu vou lá, você dá uma volta no armazém, tu vê isso aqui tá mal, que lá tá mal, que lá tá mal. O líder tem que olhar 360 graus. E não é fácil, mas tem que fazer. Porque às vezes tu não enxerga, mas geralmente tu enxerga, a coisa tá mal, tu enxerga. Eu te cortei ali. Quando a pessoa está bem, né? O frigolino enxerga porque ele está bem. Né? Ele está bem focado no negócio e conhece o negócio dele. Né? Então sabe que sexta agora nós tava tocando lá, tem uma bandinha lá e eu participo, né? Mas o baterista oficial é meu pai, eu só acompanho. E depois depois que terminou, que tocou, eu toquei 1, 2, 3 músicas e tal. Nós temos um baixista lá, que é o Paulinho, o nome dele. E ele falou uma das coisas mais importantes no negócio. Ele pegou e disse assim, ó, João, tu só vai conseguir tocar a música quando tu entrar na música. Tu tem que entrar, tu tem que fazer parte da música. Tu não toca a música quando tá de fora. E tocar os negócios é a mesma coisa. Tu tem que estar dentro do negócio, tu tem que sentir o negócio. Tu não precisa, quando tu entra no negócio, tu sabe quando ele está bem, quando ele está mal. Tu sabe quando alguma coisa não está funcionando da maneira que tem que ser funcionar. Então é muito importante para o líder, ele como o Ayrton que sabe trabalhar muito bem pessoas, é muito importante para o líder ele afinar o seu instrumento, ele afinar a sua inteligência para ele ter essa percepção daquilo que está no caminho certo, né, para colocar as pessoas. E o líder, ele como missão principal, ele tem o desenvolvimento de pessoas. Desenvolver pessoas para as pessoas elas se liberarem dos seus complexos, para que elas consigam trabalhar e trabalhar bem. E é muito importante, uma empresa, ela não é só uma empresa que serve para pagar imposto, para fornecer produto. Não, uma empresa é uma transformação social, porque ela capacita as pessoas, ela melhora as pessoas, ela faz as pessoas se curarem dos problemas e até se curar muitas vezes de saúde, porque ela retira daquele ambiente que ela estava, que pode ser até um ambiente que não seria favorável a ela, traz para a empresa ela tem um viés vencedor, aquilo ali ela faz com que se levante e se transforme em uma pessoa muito melhor. E como a gente depende do tempo, até foi bom isso aí, porque às vezes o cara diz, não, mas eu não tenho que fazer, aí se acomoda, não tem que fazer. Por exemplo, o que tem? Hoje, se tu pegar, pensar, uma variedade de semente, 10, 12 reais o quilo. O produtor tem como fazer, pegou 5 sacos ano passado, ele faz um anexo, chama o anexo 33. Tu anexa aquela semente dentro da secretaria lá e coisa, faz nas empresas lá e cadastra lá, tu tem direito a 60 sacos a cada um saco. Então, se tu tem 10 sacos, tu pode fazer até 600 sacos de semente. Tu multiplicar para ti. Aí aquela semente vai custar, se a soja tiver 130, mais a classificação e coisa vai ter que custar 180, não 500 ou 550. É uma maneira de tu reduzir custo. Aí tu tendo a semente, tu tem o adubo e as empresas fazem o restante. Porque o Mato Grosso, colher um amigo meu, estou toda hora falando que nós temos um negócio da usina de etanol ali, que estamos nos projetos lidando, planta lá, colheu 89 por hectare. A 100 e poucos reais dá 8 mil e pouco. Aí o custo deles é mais alto. Então o que eles pagam? Tem que pagar o banco, você tem no banco, depois o arrendamento, quem paga arrendamento, e sobra para as revendas. Por isso as revendas ficam patinando, as revendas é o último a receber. Por isso que as revendas fazem, e as empresas multinacionais botam para as revendas têm o compromisso de pagar. Então, tu tem que, se tu não receber, as multinacionais querem receber. Então fica muito, é uma corrente que vai indo. E aí tu faz o cálculo, o milho de pivô, tendo água, fazer as barragens, fazer as outorgas d'água. Que nem falava o seguinte, o senhor Roberto, candidato a governador, fazia assim, temos que fazer as represas e não ficar 5, 6 anos para conseguir. Nenhuma licença sai. A fábrica de ração da Cotrijuc, 4 anos para sair uma licença. Saiu a LP, meio logo, fui lá, consegui e tal. Depois saiu a LI de instalação, né?
E a LO ficou 6, 7 meses, quase um ano, 8 meses, não sei quando, 10 meses, não quero mentir, mas é mais ou menos isso aí. Quase um ano parada para sair a LO com um investimento de 30 milhões feito, o cara pagando juro, porque não é tudo de recurso próprio. Então isso aí não tem cabimento dentro do governo. Então o que tem? As outorgas d'água para fazer, essa barragem. Se fizer a barragem com dinheiro público, é difícil, pegar iniciativa privada, mas tem investidor particular. O Ayrton traz o Gerdau de novo, vamos de novo fazer lá, porque soluciona o problema dos arrozeiros, ali da tua terra, que o teu pai é vice-prefeito, soluciona o problema de lazer, porque pode botar os peixes lá e fazer, não de fio d'água. O dia que estava o Raiz, que ele trouxe o cara lá que é entendido o Raiz, fazer, ela tem 50 metros de altura, tu pode baixar para 25 e depois sobe, mas vai ter sempre aquele coisa. Aí quando dá as enchentes, regula as enchentes. Regula as enchentes, gera energia, bota gerador de energia até 3. A gente tinha 3 no Rio Saturno, pode botar 2. Gerador de energia e vai ter água para os arrozeiros. Agora o Vaca Caí, dizer que em maio estava aquela enchente e agora não tem água, os caras estão desviando com as dragas para ir a água para poder bombar o arroz. E aí seca aí, não é problema ambiental? É. O problema ambiental por quê? Não faz reservatório. Se tu fizer um reservatório, não precisa pegar do rio. É uma coisa lógica. Só que tu vai fazer uma licença para um reservatório. Ou tu faz clandestino, ou se tu pedir licença é muito mais demorado. Tem coisa que tu pega licença só para... Aí não sai a obra. Por isso, tu vai fazer uma obra de uma terraplanagem dentro da propriedade, para aqui. Se tu trouxer terra lá do canto, lá uma terra improdutiva, saibro, para botar aqui já não te dão, tu não faz a obra. Então, isso aí que tem que mudar, né? E os americanos, quando vê lá trabalhando, é incrível. Isso aí pode ir lá e ver como é que funciona. Eles têm uma lei rígida num setor, mas esse setor, que é uma coisa de burrice, as máquinas lidando aqui na beira da estrada, assim, uma coisa, tirando os cucurutos, ajeitando. E o que tem? Qual é a lei ambiental? A lei ambiental, assim, se eu tirar 10 árvores aqui, eu planto 20 lá na beira do corpo. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema, não tem que fazer muito mistério. E o agricultor é conservacionista, isso é evidente. Mas agora o que nós temos que pensar com a estiagem? Agora, isso que eu entro no assunto que eu estava falando. O milho a R$70. As cooperativas estão vendendo a 78 de 50 quilos. Tu bota 20%, vai quanto? R$90. Tá, mas vamos pegar, nós vendemos 75, 72, na grande quantidade, 75. De 50 quilos, vai para 84. No pivô deu 220. Vou botar 210. Deu 250 bruto, dá 17 mil por hectare. Quanto que dá o soja? Tu vender a 125 e colher 80, dá 10 mil. Se eu não errei a matemática. Mas só que uma coisa que eu disse para o Ayrton, e o Ayrton concordou, é verdade, hoje de manhã até, você estava conversando, que eu disse assim, o déficit em matemática do Brasil é de 3 a 4 anos em relação ao mundo. Em relação a países desenvolvidos, é 30 anos. Porque aí pega todo mundo. Analisa Etiópia, sei lá, Venezuela, tudo, para te ver como nós estamos mal em matemática. Os caras não fazem 10% de 100, ficam patinando, e é tudo cálculo. Como é que o milho não vai dar dinheiro se tu irriga ele, tu colhe 17 mil por hectare, o soja 10, e tu colhe o milho em janeiro, planta soja, tá o soja 1 palmo. Ele pode dar agora chovendo, essa chuva que vai dar essa semana, por isso digo, a chuva dessa semana, nós podemos atingir 30 sacos da safrinha, ou arrendar para plantar batatinha, eles botam 50 sacos de adubo e te pagam 30 sacos de soja livre, só que mexe com a terra, pode lavar, então tem os prós e os contras, mas cada 2, 3 anos tu arrenda para batatinha, tu paga o custo do pivô. Paga o custo no pivô, a prestação do pivô, só tem que ter o financiamento que nem aquele lá. O Tarso Genro aquela vez, mais água, mais renda. Metade da primeira, metade da última. Não pagou, mas eu não fiquei bravo com ele. Eles não pagaram metade da primeira, eu paguei todos. Ele disse, vai ver que vamos pagar toda a última. A arrancada, o projeto era para ser assim. Nós pagamos todo, só que o juro de 2,5 do BNDES, a última prestação 48 mil. Que era 600 e pouco em 12 anos. Deu 48 mil, porque ela era regressiva. Começou 60 e pouco, veio 48 mil. Eu arrendei para batata por 120, metade da área do pivô. Aí deu para pagar a prestação e sobrou. E o milho que eu colhi, que é bem mais. Então foi bom ter botado, é bom botar. Só que o cara, às vezes, não tem terra própria. Aí tu vai botar em terra arrendada, é ruim. O pivô de carretel não funciona, tem que ser o sistema central, que daí 360 graus. Mas tu faz o projeto. Hoje, milho para uma usina de etanol não tem. Por quê? 80% dos pivôs está com soja. Por que planta soja com 10 mil se o milho está 17 mil? É tudo questão de matemática. Agora, se tiver uma usina que faz o contrato do milho a R$ 75,00, que nós fizemos para calcular como é que chama o playback, não, o play...
o custo, né? O custo operacional, que agora não me falhou o nome ali, que é o custo que vai dar para pagar. Tu faz um cálculo. Payback. Payback. Por exemplo, a 85 e o etanol dá lucro, o lucro do EDG, o etanol, tu imagina 75, e 75 os caras fazem contrato, porque o pivô tu não colhe menos de 200, nos Estados Unidos 350, de sequeiro 200, nós sequeiro é 80 a 100, e irrigado vamos botar 220, tá? A 75 dá 16 mil, no mínimo 6 mil mais que dá com o soja, e 6 mil é o custo do milho, o soja tem que fazer 4 tratamentos de fungicida, o milho tu faz 1, 2 no máximo. Então o custo o custo da semente do milho é um pouco mais caro, mas não tem que os 6 mil de diferença não dê. E a safrinha. Aí se a pessoa analisar, tu colhe o milho 20 de janeiro que nós escolhemos, plantamos soja. Só que eu tenho só 10, 12% da área. É pouco, tinha que ter mais. E tem gente que não tem nada. Aí tu colhe em janeiro, 20 de janeiro. Planta o soja, colhe em maio, né? 20 de maio. Planta trigo em maio e colhe em novembro. Dá 3 safras num ano. No mesmo ano agrícola de 2025 são 3 safras. Então, isso aí, ele tu complementa mais que eu me empolgo falar da coisa, mas tudo certo. Mas é isso aí, né? O Ayrton me ajuda bastante, por exemplo assim, pra gente, às vezes a gente não adianta querer mudar o mundo, querer mudar, falar assim, o podcast é uma coisa para nós mudar a região, tentar mudar aqui que o pessoal escuta, e por isso Mas tu sabes que às vezes eu penso em desistir de vir, e às vezes se eu falar uma bobagem política, se quer me expulsar, diz, Giovanni, me expulsa, falar muita bobagem, porque às vezes eu boto o termo político, mas eu não tô, aquilo lá é o cúmulo, eu até vou dizer, se a Giovana quiser me expulsar por causa disso, mas eu acho como que veio um negócio assim, tem gente, não vão publicar isso aí. O cara chegar com um caminhão com a bandeira do Brasil, a RBS foi filmar, disse que tem que tirar o caminhão de lá, que não podia aparecer aquele caminhão com a bandeira do país. E aí quando chega na Expo Direto e os caras dizem, fora a RBS, fora a Globo, Globo Livre. Por quê? Eles pedem para levar choque. O cara que tirou esse caminhão de lá, vaza na internet, que nem vocês falaram da visualização ali que teve. Vazou ontem, né? Claro, vazou. E aí a RBS vai ficar onde? Os caras mais revoltados, e nós com todos os problemas que tem, eles ficam saudando o cavalo caramelo. Acho que é importante o cavalo caramelo, mas os agricultores que estão... E o agricultor é assim, principalmente o alemão também tem a coisa, mas eu como trabalho mais com o gringo assim, se ele tem 100, vamos pegar 10 milhões de capital, ele está devendo 80 já do capital, que a dívida não pode passar de 30, 40 do patrimônio. Ele está com 80, ele vai investir os outros 20. Vai vencer os outros 20 até perder tudo, ele não desiste. E por isso que tem que ter os méritos. Né? Como é que é? Quem gosta de lavoura mais, Dotto? CBT, gringo e formiga. Por aí a coisa. Mas tu sabes que o Feigolo falando sobre essa questão da administração da propriedade rural e demonstrando o quanto há um potencial ali que às vezes muitas pessoas desconhecem, né? Ou tem receio, talvez, de investir, não sabendo o potencial que tem. Eu conversava esses tempos com um conhecido que falava sobre essas novas máquinas agrícolas, né, que elas vêm com muita tecnologia empregada, e aí o valor é um pouco mais elevado, só que as pessoas têm preguiça, às vezes, de conhecer um pouco mais, de ir lá, conhecer um pouco mais sobre o potencial da máquina, sobre tudo que ela entrega. E aí as empresas chinesas com um maquinário muito mais simples, muito mais fácil de lidar e com preço, obviamente não tem uma tecnologia tanto agregada, um preço mais acessível, acabam ganhando no mercado. Então, tu nota que tem muitas pessoas que não sabem realmente. Né? Talvez aqueles que nos escutam agora, tu sabe qual é o potencial da tua propriedade? Tu sabe qual é o potencial do teu rebanho? Né? Qual é o potencial do teu açude, por exemplo? Nós temos, eu sei de piscicultores que nos escutam aqui no campo afora. Né? Enfim, às vezes a propriedade ela é multifatorial. Que vê, Rafael Ayrton pode dizer, diz da viagem, uma viagem... 2 viagens, 3 por ano para outros estados, uma pelo mínimo internacional, que é aí que pega isso aí, né? Comenta ali. É aquilo que eu falei antes, oportunidade de informação, de crescer, né? Que nem falasse da piscicultura, né? Tem uma oportunidade de ir lá em Não Me Toque. O meu filho, por exemplo, cria peixe, cria tilápia. Ele sabe onde é o melhor criador de tilápia, então quando teve uma oportunidade ele foi junto, entende? Isso nós não podemos perder essa chance, que não é só na televisão, não é só ali na televisão que tu vai ver, tu tem que ver em loco, porque aí vai despertar tua capacidade de intuição depois, porque na natureza não se copia, se cria.
Então, se tu não tem como tu copiar, eu copiar o Ferigolo na lavoura, o Dotto e você na pecuária, não é meu. Se eu copiar, eu vou me dar mal, porque não é eu, primeiro que eu sou único, vocês também. Então, eu tenho que depois aprender com as mãos, não com os olhos, né? Então, eu tenho que aprender, ver como é que o Ferigolo faz. Aí, quando tu cria, às vezes, quando tu cria, se tu não criar nada, tu é improdutivo, inerte. Como é que eu vou dizer? Idiota, fazer o termo. Mas, assim, a pessoa que resolve problemas é um cara bom. Resolveu o problema, aí tu resolve o problema. Agora, o cara que cria o problema para resolver, às vezes ele me instiga para criar um problema para depois ele ajudar a resolver, né? Porque daí eu fico bravo, daí eu vejo, não, mas tá certo. Então, o cara inteligente, ele cria o problema e resolve. Tu tá sempre criando. Mas às vezes tu cria problema, porque tu quer criar uma coisa boa e o cara pode não entender, tu criou um problema, mas daí tu resolve, aí tu é bom. O Dotto pode confirmar, o líder nasceu para fazer isso, resolver problema. Né? O que acontece agora, o que já deveria estar resolvido? A infraestrutura da enchente. E nós estamos aí, a Quarta Colônia, ainda nem mexemos na infraestrutura. E o que deveria estar sendo feito agora é a recuperação dos rios, assoreamento e coisa, nada. Então, quando agora eu escuto as rádios aí do Brasil, eles falam que vai ter uma semana de chuva que salvou a soja, e eles já vêm com essa coisa, e se vier tanto volume? Está tudo assoreado. O arrozeiro hoje tem que rezar. Que está bonito o arroz, está tudo certo, mas tem que rezar, porque ele não colheu ainda. Então, eles estão no medo, entende? E a própria a imprensa tudo, tem medo disso, porque é isso que deveria ter sido feito. Falta de liderança. Lá em Rondinha, acho que foi essa semana, fizeram um movimento, que esse crime, vocês podem explicar melhor, que estão fazendo com o Proagro aí, dizer que não tem dinheiro, é Proagro, né, que não tem dinheiro. E lá eles estão se manifestando, porque uma líder... ano passado eles pagaram esse ano. Uma líder lá é uma advogada. Sim. Ela lida com agro e sentiu a necessidade, ela está comandando isso. Para ter uma ideia como é que funciona, por exemplo, o Proagro era 330, 340, o custo da lavoura aumentou, as despesas aumentou, com a enchente, com as terras lavadas, muitos nutrientes estão lá no Guaíba, estão lá dentro, estão lá no mar, no oceano, já passou lá no estreito, lá de Pelotas, lá e foi. As terras não são mais a mesma, né? E aí tu pega, 270 mil com o Proagro. Todas as notas certas, seu produtor às vezes errou, por isso não pode errar um detalhe, porque se a foto satélite pegou ele plantando até fim do ano, ele plantou dia 20 de dezembro e a nota saiu dia 5 de janeiro, está ralado, não pode errar nada. Então é tudo concentração em detalhe e o produtor ele tem que trabalhar, não tem muito isso. Então uma assessoria, que nem a menina que ajuda lá a fazer, tem um valor enorme dentro. Achei uma guria para fazer isso aí, que isso que o produtor precisa. Ele precisa uma consultoria, uma coisa de fazer os projetos, porque ele está trabalhando e o Proagro, se tu pegar de 270 mil, tu pegar 150 de indenização, te ajuda, porque senão tu não tem, porque se o cara planta aquela área, 70 hectares para dar 3.500 por hectare, que dá os 270 mil. Aí se tu vai colher 25 na seca dessas, quanto dá 70 hectares? Dá 1.500 sacos, 1.600 sacos. 1.600 sacos a 120, dá 200 mil. Ele não paga os 270. E aí ele tem conta das outras duas secas e da enchente. Se o Proagro não ajudar, não tem saída. Aí essa é a preocupação do Reis, que o Reis falou, quando a prefeita Polinas foi lá, diz, fala para o Ferigolo que tem os dados. Eu tenho, porque aquele dia que ele foi, levei para São Cepé, ele foi passando essas terras de arroz, ele viu tudo, que ele tinha que ir em São Cepé, depois ir na Fena Soja, lá em Santa Rosa. Aí ele foi voando lá e olhou e mostramos a barragem. Ele, a Leila e a Marisa foram juntos, eu não fui junto ver a barragem lá, onde é que é a barragem de contenção no Rio Soturno, aí mostraram no Melo lá, e depois foi ele para São Cepé, e ele viu, e ele está preocupadíssimo, só que nós temos hoje uns senadores que não estão nem aí. É onde eu queria chegar, né, Ferreira? Onde eu queria chegar. Nesse evento de Rondinha lá, não tinha ninguém. Claro que eles falaram isso, que o Heinz tem o projeto lá, tem o projeto para fazer essa, porque eles precisam, eles não têm como agora nesse momento não ser securitizado ou sei lá, empurrado para frente. Mas aí que está o problema, né, da escolha da liderança, né? Porque a liderança do agro tem que ser um agricultor, um verdadeiro agricultor, que está bem, a liderança da OAB tem que ser um advogado, não pode ser um Ayrton que não está... Né, esse é o problema no Brasil. O Gerdau sempre diz isso, se você soubesse quem é o líder da indústria no Brasil, um cara que faz quase 30 anos que não entra numa indústria e numa empresa.
É assim a maior parte das lideranças. E aí, por isso que eu brinquei com o Ari Foleto, que ele tinha que ser deputado, no mínimo, né? Porque olha, ele foi meio na gozação, mas é um cara que, esse sim, pelo conhecimento que ele tem, ia contribuir. Aí pega os caras que vão nesse movimento SOS aí e estão querendo brigar para se promover, para ser. O movimento é bom, tem que existir, tem que ter, mas não pode ter uma briga de vaidade, né? Às vezes começa um querer puxar o tapete do outro para querer surgir de uma liderança dessas, e aí acaba ficando as lideranças que já estão cansadas, tem que renovar alguma coisa. Nós temos que renovar principalmente a Câmara, porque senão ninguém vai brigar por nós. Nós estamos enfraquecendo por falta de liderança. É que, na verdade, muitas vezes lá na Câmara dos Deputados Federais, Estaduais, tu acaba valorizando mais aquele que grita, né? Aquele que grita e tal, mas às vezes tu vai perguntar, tá, mas que resultado que ele tem efetivo? Tu, de repente, não tem resultado nenhum. Saber com ação. Exatamente. Né? Gente, o papo tá maravilhoso. Acredito eu que nos programas, né, que mais fluiu essas questões ligadas ao agronegócio. Gostaria muito de agradecer aqui a presença do Mardônio Ferrigolo, também do Ayrton Guilherme e também do João Dotto nesse nosso programa. Não sei se vocês querem deixar uma última mensagem. A gente sempre faz uma roda onde as pessoas deixam uma última mensagem para aquele que é nosso ouvinte. É só agradecer ao Ferrigolo, a você e ao pessoal que organiza pelo nos chamar e dizer que estamos à disposição sempre para esse assunto. É interessante porque é isso que nós precisamos ajudar essas pessoas que realmente têm que achar o caminho para o seu sucesso. Eu queria também agradecer o convite do Ayrton, do Ferrigolo, para vir até aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast e para mim foi um grande prazer. E sempre dizer que eu fico grato, muito mais feliz em contribuir, em poder ajudar o próximo do que qualquer outra coisa. Isso me traz uma realização interna e eu fico muito feliz. Muito obrigado. Isso, eu vou fazer agora uma brincadeira para encerrar, para despedir. O Ayrton já me conhece, o Rafael Urbaneto Pérez e o João Dotto, dizer assim, que vai ficar contente o Rorato lá da mercearia, que tem sempre carne boa que nós vamos pegar, dizer assim, ó, que tu tem que entrar na música, tá certo, João? Eles têm toda a razão, né? Porque é uma arte, isso aí, tu trabalha bastante e entrar na música. Eu digo assim, isso aí, tu vai seguindo, João, vai tocando nessa banda e vai seguindo teu destino. Porque a música é bom, ajuda nós a esquecer e se livrar dos pepinos. Por isso tu tá tocando na banda Os Teatinos. É Os Teatinos, né? E o Ronato vai gostar, né? Tem que fazer ele escutar o podcast agora. Tá bem, então. Gente, então encerramos aqui mais um programa Campo Afora. Voltaremos, né, num próximo programa com novas questões ligadas ao agronegócio. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferrigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança.